Olá, minha gente. Boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem. Olha só, muito obrigada, tá? Quem elogiou aí meu corte de cabelo. Muito obrigada. Eu estou me sentindo melhor, com uma aparência melhor, sabe? Pode ser impressão, né? Porque a gente vê o mesmo cabelo, o mesmo penteado todo dia, enjoa, né? E eu sou assim, eu gosto de estar sempre diversificando, mudando alguma coisa. Até na vida, na casa, em casa também eu sou assim. Às vezes eu enjoo de uma coisa, troco, quero mudar. Bem, mas hoje vamos contar mais uma historinha, né? Vamos a uma historinha, os investimentos estão bem, graças a Deus, estamos indo. E quando tiver mais alguma novidade, a gente fala, né? Tem novidade aí no Gari, Gari 11 para quem investe no Gari, né? Tem uma mudançazinha aí, mas a mim não interfere em nada, não. Eu tenho 200 cotinhas dele, ele vai muito bem, obrigado. Eu não sei se essa mudança dele aí agora, né? Comprando novas empresas aí investindo, né? Investindo muito, um investimento muito alto que eles estão fazendo aí. Eu ainda não tive tempo para analisar, mas eu vou parar e vou analisar para ver se é bom para a gente ou não, né? Aí vocês que têm aí, que investem nele aí, vocês já devem ter analisado, a opinião de vocês formada. Eu ainda não analisei, não. Mas eu vou, agora à noite, eu vou dar uma paradinha, que eu gosto de ler algumas coisinhas, né, o relatório e tal das empresas, e eu vou observar e vou ver se é bom para mim, se não é. Se for, eu tô dentro, se não for, eu tô fora, porque eu não gosto de perder dinheiro. Eu não gosto de levar prejuízo, entendeu? Então eu vou analisar com calma mais tarde. Agora, no momento, eu estou sem tempo. Hoje também não tive tempo. Bem, mas vamos nesse final de semana aí, né? Sábado e domingo, dá para mim analisar. Bem, mas vamos de historinha hoje. Vocês pediram e agora vai ser todo dia. Um dia a gente fala de ações, outro dia de investimento, outro dia a gente fala de historinhas, se bem que essas historinhas também são um incentivo para quem investe, né? E a história de hoje é sobre inveja, inveja numa empresa. Essa menina eu conheci. Eu presenciei isso quando eu trabalhava, ainda trabalhava fora, né? Hoje em dia eu estou aposentada, mas na época que eu trabalhava, eu presenciei isso. Essa minha colega, ela trabalhava em supermercados, que eu acho que eu já falei para vocês, né? Que eu trabalhei como demonstradora, como promotora de vendas, e tinha uma colega que ela trabalhava numa empresa. E ela saía com o vendedor, ela visitava supermercados, mas como a empresa permitia, ou ela pegar carona com o vendedor todo dia para descer para trabalhar, então ela ia com o vendedor e às vezes até voltava com o vendedor. Então, essa empresa era uma empresa japonesa de japonês. E eles tinham na época não tinha Pix, não tinha nada disso, e eles mandavam o cheque no envelope, o cheque com o pagamento para os funcionários. E aí, essa minha colega era muito sem maldade, né? Ela achava que todo mundo era amigo. E o que ela fez? Abriu, o vendedor falou assim: Ah, o supervisor mandou entregar teu pagamento. Aí ela prontamente abriu o envelope e abriu o cheque na frente do cara, do vendedor que trabalhava com ela. E o cara olhou, quando o cara olhou e viu que ela ganhava mais do que ele falou: O quê?
você ganha mais do que eu? Não é possível, não pode, como pode isso? Ah, eu sou um vendedor, você ganha mais? Ela falou assim, ué, ganho? Eu nem sabia que eu ganhava mais que você. Ele, mas poxa, você ganha mais que todas as promotoras e você ganha mais do que eu, por quê? Eu falei, deve ser pelo tempo de casa, né? Eu tenho 3 anos, de repente é isso. Não, isso não é possível, não pode ser, não sei o quê, bababá. E aí, nessa época, tinha mudado a diretoria da empresa. E o antigo diretor gostava muito dela, sabe? Porque ela era uma pessoa, não sei se ainda é, né? Eu acho que ela ainda deve estar viva. Então ela era uma pessoa que era muito espontânea. Ela falava o que ela pensava, podia ser chefe, patrão, o que fosse. Ela falava, eu vou fazer porque o senhor está determinando, mas eu penso isso, isso, isso e isso. E esse diretor que tinha lá, ele falou para ela assim uma vez, sabe que você é muito abusada, mas eu não vou te mandar embora porque eu gosto do teu trabalho e eu não gosto de gente que quando eu falo abaixa a cabeça, não. Eu gosto de gente assim, que nem você, que tem atitude. E com isso ela foi trabalhando, ele gostava dela e ela era querida lá na empresa, todo mundo gostava dela, mas esse vendedor, desde o momento, gente, por isso que eu digo, a inveja é uma coisa. Desde o dia que esse cara viu que ela ganhava mais que ele ficou indignado, então ele ficou fazendo tudo para mandar ela embora. Aí, toda segunda-feira tinha reunião na empresa, então esses promotores, vendedores, se reuniam na empresa para ter reunião e os supervisores lá dizerem o que queria, eh, qual tipo de trabalho que ele queria que fizesse nos supermercados, na rua e tal. E ela foi. E aí, quando ela entrou, ela era muito brincalhona, falava com todo mundo, brincava e tal. Aí, quando ela chegou no refeitório para tomar café lá, né, e tal, aí moça da cozinha lá chamou ela e falou: Vem cá, seu nome é Fulano? É você que é Fulano? Ela falou: Sou eu mesmo, por quê? Ela falou: Ó, teu vendedor estava entregando tua cabeça ao diretor, o novo diretor da empresa aí. Ela falou: Porque o outro, a gente sabia que ele te conhecia e ele já sabia teu jeito, ele gostava de você. Mas esse aí é novo, ele não te conhece. E eu vi o vendedor entregando tua cabeça, você vai ser mandado embora. Aí ela falou assim, é mesmo? Tudo bem. Aí foi. No dia seguinte ela foi trabalhar, normalmente o vendedor pegou carona com ele, ela já estava sabendo de tudo, mas ela pensou que fosse mandada embora, mas não já assim tão rápido. Então trabalhou o dia inteiro normal, e ele cínico, fingido, né? É, trabalhou, trabalhou o dia inteiro também. Depois, quando foi na hora de ir embora, foi buscá-la e tal, trouxe ela no meio do caminho. Ele falou: fulano, eu tenho pena de você, porque você que assume as responsabilidades da tua casa, né? Mas é você e você tem uma mãe doente e tal, mas infelizmente aí ela falou assim, você mandado embora, né? Aí ele falou, como é que você sabe? Ela falou, eu sei. Ontem lá na empresa me falaram que o meu vendedor estava pedindo, entregando a minha cabeça para o diretor da empresa. Eu jamais faria isso, ainda mais que eu sei que você é uma menina que luta e tal, você tem a mãe doente, não sei o quê, jamais faria isso, não sei o quê. Aí ela falou assim, não precisa se desculpar não, fulano, porque quem me falou viu muito bem que era você. Só que eu não pensei que fosse hoje, eu pensei que ainda ia demorar mais uns dias, mas tudo bem. Eu tenho capacidade, ela falou, eu sou uma profissional, tenho capacidade, eu sei que logo, logo eu vou arranjar outro emprego. Agora, pessoas
que querem vencer por inveja, quer vencer, crescer, derrubando o outro, eu não sei. Aí ele, mas eu não sou culpada, eu não fiz nada por você. Ela falou, não, tudo bem, é um direito seu. Você acha que com isso você vai ganhar ponto com ele, você vai crescer, tudo bem. Eu não se preocupa comigo, não. Eu sou profissional. E eu sei que eu vou, logo eu vou tá noutra. Aí ele ficou todo sem graça e tal, pediu mil desculpa a ela e tal. Quando ela desceu, foi embora, se despediu dele e falou: espero que você é recém-casado, tem filho, né? Tem filho pequeno e tudo, que nunca lhe falte um emprego, porque você tem filho para sustentar, leite para comprar, né? Mas não se preocupa comigo não, que eu logo você vai me ver aí na praça. Caraca, olha, Deus foi tão bom para ela que naquela época ela arranjou logo outro emprego. E, e naquela época esse tipo de emprego se achava pelo jornal, né? Até eu mesma procurava pelo jornal que eu trabalhava nesse ramo também. Aí, na época, era Jornal do Brasil, que acho que nem tem mais, nem existe mais. Jornal Globo. E tinha um outro jornal também. Eu sei que eram três que a gente conseguia emprego fácil, fácil, na época. Aí, eu sei que ela foi embora e tal. Aí ela começou a procurar outro emprego. Ela comprou o jornal, pau. Arranjou logo de uma empresa lá de frios, né? Aí tinha um uniforme bonito e tal, só que esse ela não era promotora, ela era demonstradora, então ela tinha que ficar no mercado dando prova para as pessoas. O outro não, o outro ela corria as lojas, abastecia e ia embora. Mas essa não, ela tinha que ficar o dia inteiro dando prova e tal, mas ela arranjou. E essas empresas antigamente pagavam muito bem, hoje em dia eu não sei, mas antigamente pagava muito bem, a gente ganhava bem mesmo. E andava bem produzida, né? Tinha que parecia mais artista do que funcionária. Aí ele e calhou dela logo na semana seguinte, que ela corria atrás, ela não era de ficar. É que nem eu, saía de um emprego e pegava logo outro. Que a gente trabalhava, umas empresas, essa que ela estava era carteira assinada. Mas a maior parte das empresas lá, elas eram de contrato. Porque se ganhava bem, né? Então, como a gente ganhava bem, eles faziam um contrato. Aí, quem era esperto pagava autonomia, né? Então, ela foi para essa. Ela arranjou logo emprego, mas só que arranjou de contrato, não era carteira assinada igual a que ela estava, né? Mas aí, o cara, quando ele chegou no mercado, isso foi acho que lá na Praça Sans Pena. É Sans Pena, acho que é Sans Pena. Ele chegou no mercado, ele deu de cara com ela, de uniforme bonito da empresa, e ela lá toda poderosa, toda maquiada, toda arrumada, toda produzida, fazendo propaganda de. Era época, acho que era época de Natal, sei lá, fazendo propaganda de tender, de não sei o que lá. Ele ficou tão sem graça, e ela falou com ele normalmente e tal, mas não deu muita confiança, não. E ficou. Aí ela virou para ele e falou assim: viu, não te falei? Que logo você ia me ver aí na praça. Meu filho, para quem é profissional, não falta emprego. Agora, pessoas que gostam de ficar fazendo a caveira do outro para se dar bem, eu não sei. Isso, bola para frente foi. Aí o que eu tirei a conclusão, eu estou contando é uma historinha real, é uma coisa que aconteceu realmente. Para vocês, pelo seguinte, para vocês ficarem alerta, não se deve a mostrar nosso pagamento, falar da nossa intimidade, quanto a gente ganha ou não, para ninguém. Porque você veja bem, ele parecia ser tão amigo dela, mas bastou ele ver o contra-cheque e ver que ela ganhava mais do que ele, a inveja tomou conta dele e ele fez ela perder um emprego de 3 anos de casa, bem querida na empresa, tá? Todos os supervisores, chefes lá, até o pessoal da cozinha adorava ela, porque ela era muito brincalhona, ela falava com todo mundo.
E ela chegava lá, tanto é que ela era tão legal que o pessoal da cozinha avisou ela, que viram ele entregando a cabeça dela pro diretor da empresa. E o diretor era novo, não conhecia ela, ele tinha entrado naqueles dias, aí foi um prato feito, né? Que se fosse com um antigo, ele ainda ia dar um fora nele, que ele não gostava de puxa-saco. Ele odiava puxa-saco. Ele gostava de pessoa que tinha personalidade, entendeu? Que respondesse ele com educação, respeito, mas desse a opinião do que pensava, do que achava, entendeu? Então, o que que aconteceu? A história foi essa. Ela conseguiu logo um novo emprego, ele ficou todo sem graça, porque ele não esperava, né? Chegou lá na semana seguinte, ele chegou numa loja lá e encontrou ela trabalhando. Aí que eu te digo, a inveja é uma tristeza. Eles pareciam tão amigos, mas no momento que ele viu que ela ganhava mais do que ele fez tudo para mandar ela embora. E infelizmente a vida é assim, né? Mas Deus foi tão bom e justo que ela não ficou desempregada e ele ainda ficou sem graça que ele chegou, ele não esperava. Na semana seguinte ele já chegar numa loja e ver ela trabalhando. É isso aí, gente. É uma historinha pequena, simples, mas que tem um significado. E eu achei de passar para vocês porque para alertar. Dizem, né, que a gente não deve dar satisfação da nossa vida e falar. E às vezes, sem querer, a gente dá, né? Você vê, por causa de a inveja, por causa de uma inveja, né, que o cara viu, e ele ganhava muito mais que ela, que ele era vendedor, e vendedor faz transação, que todo mundo sabe que faz mesmo, né? Transação, e ainda ganhava muito mais que ela, mas a inveja fez ele. Quer ver, ele achou, você ganha mais do que eu, mas ela devia ganhar pouquíssimo mais que ele, uma coisa mínima. Mas a inveja foi tão grande, o olho grande foi tão grande que ele fez tudo para ela perder o emprego. Aí eu falo para vocês, as pessoas às vezes falam, não comenta a tua vida, não, a gente tem que comentar, por exemplo, se você vai ver vendedor, você vende, você tem que comentar porque você quer vender, você tem que fazer sua propaganda, divulgar tua propaganda para os outros. Mas, às vezes, uma mínima coisinha que você falou que amostra te prejudica e você nem sente, não sabe. Foi o caso dessa menina. Foi só o cara. Ela, sem querer, ela abriu o pagamento dela na frente dele, sem maldade. Ela não tinha maldade. Ela abriu ali, que legal, recebi, vou no banco. Na hora do almoço, vou lá no banco receber. E quando ele olhou o cheque ela abriu, ele estava de olho grande, né? Olhou o cheque, que ele viu que ela ganhava mais do que ele, foi o suficiente para ele derrubar ela. É a vida, né? Mas eu achei que devia contar isso para vocês, que são coisas, gente, que é como eu falo todo dia, né? Que eu já vivi, já passei, vi as pessoas, eu convivi com muita gente quando eu trabalhava, então eu vi muitos casos, tem muitas historinhas, tem histórias e eu procuro contar só as boas. Assim, não é tão boa essa de hoje, mas é uma coisa leve, né? Porque também tem cada história que eu vi que é tenebrosa, tá? Que não dá para me contar aqui, que aqui eu conto mais do que eu puder, tipo de incentivo, né? Para as pessoas. Mas já presenciei também muita história tenebrosa, muita história triste. De repente eu deveria abrir um outro canal só para isso. Aliás, eu tenho um canal parado lá há muito tempo. De repente, qualquer dia, se eu cismar, eu abro, eu reabro ele só para contar histórias tenebrosas que eu assisti. Se bem que eu gosto mais de contar coisas alegres, né? É mais, sei lá, mais gratificante. Mas é isso aí. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá? Quem gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal para ajudar essa coroa aqui, monetizar e até o próximo. Já ia esquecendo de falar para vocês. Eu
sou afiliada do Mercado Livre, tá? Então, eu vou colocar embaixo, tá? Vou sempre colocar aí, vocês quiserem comprar alguma coisa lá, aí, né? Dá preferência essa coroa aqui, que aí vocês ajudam essa coroa a ganhar um trocadinho para investir mais, tá? A minha finalidade é essa, é ganhar mais um trocadinho para mim investir, gente. Colabora aí, tá? Bye, fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!